feitas, né, as pessoas que fizeram não chegaram, né? Então, obviamente que a gente... a ideia não é de fechar o debate, né, essa proposição de se ter uma mesa sobre feminismo, era mais para retomar... Pessoal, tá meio difícil, hein? Tá difícil, eu não vou continuar falando, porque... Então, a ideia era retomar algum debate que a Quarta Internacional já tinha e tentar atualizar esse debate com os desafios que estão postos para o que nós consideramos que deve ser o feminismo do século XXI, né? O que significa que novos desafios, novas lacunas que surgem, que aquele feminismo que a gente traz na nossa tradição, digamos assim, né, muitas vezes não dá conta de, por si só, refletir, pelo menos, né, sobre a realidade das mulheres na atualidade. Mas, de toda forma, acho que é importante a gente pontuar algumas questões que foram levantadas, né, no sentido de contribuir para essa construção que precisa caminhar, né, precisa ser dado seguimento a ela, né? Então, assim, eu queria começar retomando aquela ideia. Quem quiser depois dar uma olhada na lista dos textos que nós sugerimos, o texto de Denise Comani, ele aborda muito claramente, ele está em espanhol, né, mas dá para ler tranquilamente. Ele aborda a importância da construção do sujeito coletivo no feminismo, né, das mulheres... do feminismo ser um espaço, né, de construção dessa identidade coletiva e também da tomada de consciência das mulheres da opressão que elas vivem, né? Então é por isso que a gente considera que isso é uma coisa difícil de acontecer, né, quando a gente, tentando responder à questão dos homens feministas, né? Quando a gente trata de um companheiro, né, do sexo masculino, quando ele, na verdade, simboliza o lado opressor dessa relação. Muito embora, muitas vezes, seja um camarada que é solidário com a luta feminista, que entende a importância estratégica dessa luta na superação do capitalismo, né? Mas essa necessidade premente, histórica, do feminismo se construir a partir do fortalecimento da identidade e da identidade das mulheres, né, quanto à sua opressão, primeiro da tomada de consciência de que elas são oprimidas e depois da construção de uma identidade que precisa ser coletiva. Então é por isso que também não basta ser mulher para ser feminista, né? Nós do PSOL vivemos uma realidade, por exemplo, em relação à companheira Heloísa Helena. É uma mulher, uma figura pública, foi candidata a presidente, né? Mas por que para as mulheres do PSOL foi muito melhor a candidatura de Plínio do que a candidatura de Heloísa a presidente? Acho que isso é um ponto para a gente refletir de por que os homens, né, não existe uma condição que lhes dá... existe uma condição de opressão que está posta, né, e que isso simplesmente é muito difícil de ser superado para que o homem ele venha a ser feminista, né, enfim... Mas acho que é importante a gente só suscitar isso e tentar apontar algumas reflexões nesse sentido, né? Porque também a gente considera que o patriarcado e o machismo, eles não irão sumir com a superação do capitalismo, né? Tentando responder um pouco aquela argumentação de que, né, um companheiro falava, não, mas a nossa luta é pela superação de todas as opressões, de homens e mulheres, né? E foi quando foi pautada a questão da violência, né? De por que em relação à lei Maria da Penha, né? Mas o patriarcado e o machismo, eles não irão sumir com a superação do capitalismo. Nós temos experiências, inclusive, em algumas realidades que tentam, né, caminhar no sentido dessa superação e que a opressão das mulheres ela continua sendo reproduzida, né? Então, por isso que a questão da violência ela precisa ser tratada, a violência exercida contra a mulher, com um olhar mais cuidadoso, né? Buscando, inclusive, fazer a diferenciação de qual é o tipo de violência que a mulher sofre, né? Qual é o tipo de violência que o homem sofre. A gente sabe, existem dados de que mais de 70% dos agressores das mulheres são pessoas com quem elas convivem cotidianamente.
é o companheiro, é o marido, é o filho, é o pai, né? São pessoas, são vizinhos, são pessoas muito próximas, né? Ao passo que, na mesma proporção, só que ao contrário, né? Os homens, eles sofrem violência de pessoas com quem eles não convivem, às vezes de pessoas que são desconhecidas, né? Então, isso leva a gente a se debruçar sobre essa realidade da violência que as mulheres sofrem. E também, acho que é importante ressaltar que a Lei Maria da Penha, né, pelo menos para as mulheres, as feministas, né, o motivo da gente achar que foi uma conquista é porque é uma lei, né, que, na nossa perspectiva, ela precisa servir primeiramente para proteger as vítimas de violência. Né? Porque aí a gente também tem que se questionar. Quem é que, na verdade, sofre o castigo? Né? Você imagina uma mulher ter que mudar de nome, de trabalho, de cidade. Muitas vezes as pessoas da família dela também precisam passar pelo mesmo processo por causa desse tipo de violência específica. Então, termina que a vítima, né, precisa ter algum tipo de aparato para, muitas vezes, não ser assassinada. Então, existe uma diferença. Se a gente levar em consideração o debate da violência da mulher somente na perspectiva dos direitos humanos, sem esquecendo de refletir sobre a violência específica que as mulheres vivem, a gente não vai dar conta de responder a essa realidade, do ponto de vista das feministas. Nós achamos isso, né? Aí eu queria falar de um outro aspecto que Zé Correia falou no debate dele sobre crise e civilização, né? E Evelyn também abordou na fala dela, né? Que tem a ver com duas questões. A primeira é sobre a forma como nessa crise, nessa perspectiva de... Acho que eu estou atrapalhando aí alguma coisa. De crise de civilização, né? Como é que se dá a mercantilização do corpo e da imagem da mulher. E aí vem o processo de medicalização, né? E aí tem também toda uma retomada da realidade de prostituição em que as mulheres estão inseridas, não é? Tudo nesse contexto que é perfeitamente bem localizado na crise de civilização, né? Acho que Evelyn, ela falava ontem, né, que na sociedade misógina, né, onde a misoginia, ela reifica as mulheres, né? Quer dizer, enfim, tem toda uma ideia de que tudo que diz respeito à mulher é sujo, é feio, né? E de que o texto de Margarita, ele trata disso também, né? Da tentativa de tratar as mulheres e a natureza como algo que precisa ser dominado e controlado, né? Então, assim, essa ideia de que as mulheres e a natureza existem para serem dominadas e controladas, né? Dá a ideia também de que tudo que vem das mulheres, tudo que diz respeito às mulheres é sujo, é feio, né? Eu vou só citar aqui alguns exemplos, né? Então, assim, vou dar um exemplo. São várias sociedades e algumas religiões que tratam, por exemplo, a menstruação da mulher como algo sujo. Em algumas religiões e algumas sociedades, as mulheres não podem cozinhar, não podem fazer alguns trabalhos que têm no âmbito mais coletivo, porque considera-se que elas são impuras e ficam no período do mês impuras, né? Em relação à higiene, acho que eu até já comentei isso em relação à higiene, né? O fato dos homens terem pelos pelo corpo todo não é considerado como uma falta de higiene, né? Agora, você imagina o que seria uma mulher que não depila as pernas, não depila as axilas, ela vai ser considerada imunda, suja, porque é um absurdo que uma mulher não cumpra com esse ritual. Então, assim, isso são só alguns exemplos de como isso incide diretamente sobre as mulheres. Em relação à mercantilização, para além da indústria pornográfica, né, me parece que a prostituição, acho que teve uma companheira que falou, né, Suelen, né, falou do funk, mas falou também da prostituição, dessa dificuldade que o feminismo tem tido no último período de tratar essa questão, que na verdade é uma situação bastante difícil para a gente. Então, assim, o nosso feminismo, ele defende que todas as relações, né, elas não podem, toda e qualquer relação, ela não pode ser pautada por uma relação mercantil. É complicado você dizer que não existe uma relação de poder do homem em relação à mulher se ele está pagando a essa mulher para poder fazer sexo com ela, né? Então, obviamente que as feministas, algumas de nós somos chamadas de moralistas, porque é como se nós estivéssemos criticando
o comportamento sexual das prostitutas, quando na verdade não é isso. Né? Existe toda uma rede, inclusive, de tráfico de pessoas, algumas vezes para captação de órgãos, para doação, para transplante, né? Que envolve a vida das mulheres e o corpo das mulheres. Na verdade, o dinheiro da prostituição, né, que é uma das maiores rendas ilícitas que existe, esse dinheiro não fica com as mulheres, né? Esse dinheiro ele fica no esquema do turismo sexual, enfim, dos hotéis de luxo, de toda uma rede, uma cadeia que está por trás disso. Então, por isso que para a gente, assim, não deve existir um combate às prostitutas, mas deve haver um questionamento direto da prostituição, né, como sendo, primeiro, algo cristalizado na vida das mulheres, né? Uma boa parte das mulheres que vivem em situação de prostituição, elas não reivindicam isso. Elas não se dizem prostitutas, elas se dizem mulheres em situação de prostituição, né? Então, é preciso que a gente também se debruce sobre isso. Para terminar, eu queria... já falei muito desse filme nos últimos dias com Maria Isabel e com Ian, né? Que eu acho que é um filme que a gente talvez pudesse assistir para refletir um pouquinho sobre algumas questões que nós colocamos, que nós falamos aqui, né? Existe um filme que foi lançado agora há pouco tempo, ele foi refeito, que é o filme, um filme mais recente que tem de Alice no País das Maravilhas, né? Alice aparece como uma adolescente, ela não é mais uma criança, ela aparece como uma adolescente. Esse é um filme muito interessante de se ver porque, primeiro, é um dos poucos filmes que eu conheço onde o filme não termina com a mocinha casando com o príncipe, né? A mocinha, ela não termina o filme não tem um final feliz porque ela termina rejeitando o casamento, né? E a outra coisa que eu dizia para Maria Isabel é que quando a Alice chega no País das Maravilhas, né? Existe um oráculo que diz assim, olha, está escrito aqui que você vai matar um dragão para poder salvar o País das Maravilhas, né? E ela diz assim, imagina, eu jamais seria capaz de matar um dragão, né? Então, isso a gente reflete sobre... Esse filme ele é muito bom para a gente refletir, né? Não é só para criança, não. Refletir do ponto de vista do feminismo, que significa a construção da primeira retomada da autoestima das mulheres, a construção da sua autodeterminação, né? O fortalecimento da sua autonomia como sujeito coletivo, no caminho da construção do feminismo, né? E da gente se sentir capaz de se construir como sujeito, né? Eu estava falando com o Manu aqui, né? Como é difícil a gente chegar aqui na frente, pegar o microfone e falar. Estou falando das mulheres. Eu estou falando das mulheres, né? É muito difícil, porque, na verdade, essa é uma atitude subversiva antes de qualquer coisa. O fato de uma mulher ocupar um espaço público, ela está tendo uma atitude principalmente subversiva, porque aquele espaço não foi feito para ela, né? Então, o que acontece é que as feministas e o feminismo se propõem a matar um dragão todos os dias. E 24 horas reafirmar a nossa luta, né? Então, isso é importante para que a gente, vamos dizer assim, leve em conta, né? Esse filme ajuda a gente a refletir da necessidade da gente, como sujeito coletivo, matar um dragão a cada dia para continuar no caminho da construção do feminismo, né? Obrigada. Bueno, yo, primero que nada, y antes de olvidarlo, quería expresar un inmenso agradecimiento a todos y todas, a la sección de la Cuarta en Brasil por la invitación. Para nosotras en el proceso ecuatoriano es fundamental estas posibilidades, que nosotras mismas podemos crearlas y también que otros y otras las vayan creando de un encuentro de construir nuestro internacionalismo. Además, a mí me ha parecido muy importante esta mesa de feminismo porque ha abierto un espacio de diálogo con mujeres y hombres jóvenes que da cuenta de que acá el proceso tiene un espacio de encuentro generacional muy importante. Y digo esto porque en Ecuador, lastimosamente, en este momento no hay ese encuentro. Y yo creo que ahí tenemos mucho que aprender del proceso brasileño. Yo creo
y quería poner en el tiempo que tengo algunos elementos y en esa medida poder responder o dialogar con los diálogos que ustedes pusieron ayer en la noche. Por un lado decir y partir del hecho claro de que el capitalismo en alianza con el patriarcado, además que el capitalismo necesita esa alianza con el patriarcado, ha creado un mundo antropocéntrico en donde lo humano está sobre la naturaleza y en esa medida ha explotado de tal manera la naturaleza que llegamos al punto de crisis que ahora vivimos. Dos, que está claro que también en esa alianza necesita y ha fortalecido una lógica androcéntrica, etnocéntrica, en donde evidentemente la figura es el hombre blanco, occidental, burgués, colonizador, sin discapacidades, un heterosexual, adultocéntrico, en donde los demás y las demás quedamos como lo otro, ¿verdad? Y en ese sentido, la mitad de la humanidad estamos expuestas, digámoslo, a esa explotación y opresión de diversas maneras. Las mujeres, por el hecho de tener un sexo distinto, hemos sido puestas en una situación de múltiples opresiones. Partir de eso, que es un hecho que lo hemos constatado y que ustedes lo han puesto también, que las compañeras que están aquí a mi lado también lo han expuesto, y entonces ubicar desde ahí este proceso de resistencia que tenemos las mujeres. Decir, por ejemplo, que en la primera ola del feminismo había ya un planteamiento en donde se evidenciaba esa desigualdad y las proclamas de la igualdad estaban puestas por varias feministas en ese entonces, Flora Tristán, Clara Zetkin. Pero el problema fue que en los mismos partidos, en el movimiento de luchas, los partidos no lograron ese encuentro entre feminismo y marxismo. Y la clase quedó como el conflicto fundamental y los demás conflictos eran los conflictos secundarios. Sin embargo, en la segunda ola del feminismo nosotras vemos que hay una lógica de evidenciar de mejor manera esta situación que vivimos las mujeres, y desde las feministas marxistas logran posicionar, abrir el debate de economía, articulando lo productivo con lo reproductivo, articulando y evidenciando que las mujeres estamos generando también plusvalía de manera directa y de manera indirecta. Directa en el trabajo, en la producción de bienes y servicios, pero también de manera indirecta desde nuestras casas, desde el trabajo doméstico, desde el trabajo invisibilizado que hacemos las mujeres, tanto en la ciudad como en el campo. Y claro, el capitalismo en cada una de estas ha hecho una alianza, como decíamos, con el patriarcado. Y en cada momento el capitalismo y el patriarcado han buscado formas de cómo recoger estas demandas para mantener la reproducción del sistema. Así, por ejemplo, vemos cómo en el estado de bienestar europeo las demandas de las mujeres se recogen ahí. Algo que en América Latina pasó posteriormente y sobre todo en la región andina, en Ecuador, nosotros estamos viviendo en la década de los 90, donde el Estado incorpora las demandas de las mujeres, donde se evidencia
el trabajo doméstico se visibiliza, que desde ahí también las mujeres estamos generando plusvalía y estamos sosteniendo la economía capitalista. En Ecuador particularmente quería hacerles una síntesis muy rápida de cómo se ha dado ese proceso del sistema capitalista, de la reproducción del sistema capitalista. Para nosotros, por ejemplo, en la década de los 60, los 80, se da el periodo de sustitución de importaciones, el ciclo del capital asciende, es expansivo, y se crea la lógica de la industrialización, aunque esto realmente no alcanza a desarrollarse en el Ecuador. La forma política aquí es de las dictaduras, y el patriarcado se da poniéndole a las mujeres reconocidas desde lo que ellas hacen en la familia, desde lo que las mujeres son reconocidas a través de la familia y el marido. Hay un incipiente acceso de las mujeres al mercado laboral, abierto por el Estado y la industrialización precaria, pero las mujeres mayoritariamente estamos en el trabajo doméstico no remunerado, y a la vez se promueve una fuerza de trabajo para el sector industrial de la economía. Las luchas de las mujeres en este momento están más vinculadas a los procesos de reforma agraria y la industrialización precaria. Son luchas por la tierra y acceso al trabajo productivo en mejores condiciones. En la década de los 80, hasta de 1980 y hacia el 2006, vemos la recesión del ciclo del capital, hay depresión, el modelo liberal financiero es el que predomina, la explotación intensiva de los recursos naturales, está lo del TLC, el ALCA. La forma política son las democracias y las privatizaciones. El patriarcado es producto de las relaciones con el neoliberalismo, generan una flagrante, o sea, es tan evidente, tan fuerte la doble y triple explotación de las mujeres. El Estado en este momento crea la forma patriarcal de recoger toda la inclusión de los temas de género. En la década de los 90 en el Ecuador ya se hizo esto, a finales de los 90, pero al mismo tiempo hay la sobreexplotación de la fuerza de trabajo de las mujeres, porque esto es lo que sostiene el ciclo recesivo del capital. Del 2006 al 2010 estamos viviendo un proceso transitorio de una economía recesiva a una expansiva, que no sabemos finalmente cómo se cierre, va a depender de qué pase en la lógica internacional. Parecería que hay un cierre del ciclo recesivo neoliberal a uno expansivo, redistributivo, que ahora se llama neodesarrollismo extractivista, con explotación de los recursos naturales, pero ahora desde el Estado o dirigido desde el Estado, donde el Estado recupera un papel económico regulador, y hay que ver cómo se resuelve, como decíamos, esta economía a nivel internacional, pero la lógica patriarcal aquí es también la doble y triple explotación con redistribución incluida. En Ecuador hay una ampliación de los derechos de las mujeres, de la homosexualidad, de los indígenas. Entonces hay una ampliación de estos derechos económicos y prebendas sociales, donde lo social es más bien un instrumento también para dinamizar la propia economía interna y al mismo tiempo lograr que no haya explosiones sociales fuertes, ¿no? Está en disputa para nosotros en este momento las modificaciones del patriarcado y el sentido de la redistribución que se está dando. Desde el feminismo, desde ahí nosotros planteamos la construcción de un feminismo popular.
Y también nosotros asumimos que entonces aquí se evidencia cómo los ciclos del capital necesitan cada vez de lógicas distintas de patriarcado para sostener el mismo proceso reproductivo del mismo capitalismo. Para nosotras aquí hay algunos desafíos que tenemos desde el feminismo, que es pasar o desde las categorías que hasta ahora hemos logrado desarrollar, que es el de la opresión sobre todo, y la crítica al patriarcado, poder desarrollar de mejor manera la categoría de explotación, porque esta categoría evidencia la cantidad de trabajo que hacemos las mujeres, las horas de trabajo que hacemos las mujeres generando plusvalía, de manera directa e indirecta. Además, porque nosotras hemos pasado a ser un sujeto estructural de la economía, no reconocido, violentado y con mínimos derechos para existir. Para nosotros entonces es fundamental también esa alianza entre feminismo, marxismo, ecologismo, para alcanzar un feminismo anticapitalista y superar la enemistad entre feminismo y marxismo, que asumimos en principio es tarea de las mismas feministas en nuestros propios procesos. Desde ahí creo que ese proceso va a ir poniendo cómo se resuelve el encuentro entre feminismo y marxismo, pero entre compañeros y compañeras. O sea, ayer se preguntaba si es posible que un compañero pueda ser feminista, ¿no? Y luego conversábamos, o sea, qué difícil esa pregunta porque no teníamos respuesta. O sea, las mujeres somos, creo que las más soñadoras de todas, queremos que los hombres cambien, ese es un gran sueño que tenemos, pero asumimos que esto no es algo que nosotras tenemos que darles, haciendo, sino que es un proceso que se va a ir haciendo en medio de esas luchas. Y que en ese encuentro es donde se va a ir resolviendo ese proceso de compañeros feministas y las alianzas feministas que se puedan hacer en nuestros propios procesos. Gracias. Bom dia. Vou fazer um esforcinho para responder as perguntas que foram colocadas ontem. Acho que vou começar por essa, pela mais difícil, né? Se é possível existir um homem feminista, acho que não. Com toda sinceridade, acho que não é possível nessa sociedade existir um homem feminista. Acho que os companheiros podem se aproximar o máximo possível dos processos de solidariedade, mas eu acho que existe um preço de eterna vigilância para eles. Né? Assim, dá trabalho. Tentar ser feminista dá trabalho, em especial para os homens. E tem que vigiar o tempo todo. E mais do que isso, nós, mulheres, temos que contar com a solidariedade das companheiras, né? De reconhecer alguns ataques sutis que às vezes a gente sofre e que são os piores, né? Então temos que contar com a vigilância contínua dos companheiros e com a solidariedade das companheiras. Mas um homem feminista acho impossível. Tá? Mas não é uma coisa ruim isso não, gente. É um processo. Sobre criminalização da homofobia, que foi, acho que a pergunta do Lucas, foi a primeira. Assim, eu reconheço a Lei Maria da Penha como um instrumento importante na prevenção de crimes futuros. Quando a Luciane fala que se prende um cara porque se violentou uma mulher com agravante na Maria da Penha, é para evitar que ele violente outras. Agora, por outro lado, quando se pensa no PLC 122, eu tenho muita preocupação de botar um cara na cadeia porque xingou viado, porque quando ele sair vai matar viado. E aí eu acho que as coisas têm que vir acompanhadas de processos pedagógicos para a sociedade. Né?
Eu não acho que a solução, no caso específico da homofobia, seja essa. Ontem eu estava até conversando com o Rodrigo depois, e ele estava falando, poxa, mas existem delegacias especializadas na mulher, por conta da Maria da Penha. Eu falei, não é por conta da Maria da Penha. A gente pode ter delegacias especializadas em atendimento aos ataques homofóbicos que os companheiros e as companheiras recebem. É perfeitamente possível isso. Que o atendimento seja mais humano, porque eles não recebem de forma alguma, né, principalmente as trans e as travestis. A gente tem um crime motivado por homofobia a cada 48 horas no Brasil, e a Bahia é o estado que mais mata por homofobia. Não acho que a lei botar mais gente na cadeia vai resolver essa questão. Acho que a gente tem que ter um processo pedagógico importante na sociedade brasileira. Acho que essa última campanha, esse segundo turno, mostrou para todo mundo a importância de combater qualquer tipo de retrocesso e fundamentalismo moral e religioso. Bom, o Zé Correia acho que fez a pergunta mais complexa, né? Em que medida... Oi? Todinho complexo. Pois é, em que medida um movimento feminista ou LGBT consegue incorporar as questões que o mercado está respondendo. No caso do movimento feminista, não sei avaliar, mas no caso do movimento LGBT, o mercado é muito mais rápido do que a gente. O mercado responde muito mais rápido. O capitalismo incorpora de forma muito mais veloz e garante para aquelas pessoas que têm o poder de consumo que diminuam, relativizem a opressão que sofrem. Não que deixem de sofrer a opressão de forma alguma, mas relativizem. A gente teve uma discussão há um mês atrás, mais ou menos, no grupo de diversidade lá da faculdade, e aí estava sendo colocado que as paradas gays, que aí eu vou aproveitar e falar das paradas gays também, né, que tem essa função. A Wandinha falou ontem, né, sobre votar na Dilma ou não, que aquilo não era uma eleição, aquilo era um ato. A parada gay ela é um ato de visibilidade. Ela não representa o movimento LGBT, as lutas do movimento LGBT como todo. Ela representa que a gente existe. Então a gente está na rua para existir. E a gente existe com as mazelas também, ali. Existe uma diferença, né? Bom, a gente estava discutindo nessa reunião sobre a parada gay de Copacabana, em que estavam todas as bichas, todas lindas, cheirosas, tirando Calvin Klein, né? E tinha muito mais homem do que mulher, sem dúvida alguma. E aí um dos companheiros levantou e falou assim, não, mas eu sou da Baixada, e lá as mulheres estão bombando nas paradas gays da Baixada. Eu falei, claro, elas são mais pobres. Elas não vão para Copacabana. Elas não compram Calvin Klein. Elas não pagam R$80 para entrar na The Week. Né? Elas estão na parada gay de Nova Iguaçu, de Duque de Caxias. Né? Então, assim, importante que a gente também entenda que o mercado é muito rápido. Ele consegue incluir as pessoas, né, via consumo de forma muito mais rápida. A gente tem que entender como é que a gente combate isso. Acho que, para terminar, eu queria falar de duas coisas importantes, que eu acho que são bandeiras que a gente tem que incorporar mais seriamente. A primeira delas é a bandeira da despatologização da transexualidade. Eu tinha falado ontem, né? Em 73 foi retirado do DSM, do Manual de Transtornos Mentais, a homossexualidade, e em 83 entra a transexualidade. 10 anos depois da retirada da homossexualidade, a transexualidade entra como disforia de gênero para que se possa vender remédio. Continua. Então existe um processo internacional, inclusive da área de saúde, principalmente da galera de saúde mental, de despatologização da transexualidade. De se considerar a transexualidade como mais uma das sexualidades que podem ser exercidas pelo ser humano, e não uma disforia de gênero. Então acho que é uma bandeira importantíssima para que a gente incorpore,
E a outra coisa é que, assim, em média, as transexuais e as travestis, mais as travestis, elas saem da escola no 2º ano do fundamental, do ensino fundamental. É o tempo suficiente para aprender a ler e escrever e fazer as 4 operações. Sofrem violência continuamente. Muitas vezes das famílias, as travestis descobrem muito cedo, e são crianças, enfim, 2º ano você tem 8 anos, que aí o menino quer ir vestido de menina, ele se sente uma menina, quer ir vestido de menina para a escola. Então elas deixam a escola mais ou menos com essa idade, são expulsas de casa pelas famílias e caem e são completamente alijadas do mundo do trabalho. Assim, resta a elas a prostituição. As que escapam da prostituição, o máximo que podem conseguir, acho que é trabalhar como cabeleireira, né? Acho que a gente não vê mais. E, assim, e aí muito me preocupa, por exemplo, que não tenhamos trans e travestis no pessoal. Tínhamos no PT, né? Algumas ainda estão lá. E eu acho muito complicado que a gente não consiga dar resposta para esse segmento. Acho que a gente tem que começar a dar uma resposta. Acho que essa é uma das bandeiras que a gente tem que incorporar mais seriamente, porque como socialistas, como revolucionários que somos, como defensores do trabalho pleno, a gente não pode olhar para um segmento da população que está alijado do direito do trabalho e não dar nenhuma resposta para ele. Nem queria terminar triste assim, né? Mas eu acho que é isso. Acho que a gente agora... Eu fiquei super feliz que o Alan hoje de manhã falou para mim que ele tinha aprendido alguma coisa assim, com o que eu falei ontem, né? Eu tinha conseguido trazer dados novos. Eu acho que agora a tarefa da gente, dentro do pessoal e dentro do Enlace, que eu acho que é a corrente que tem mais capacidade em termos de formação, em termos de mão na massa, que a gente é capaz mesmo, de tocar esse debate, de fazer esse debate com qualidade, de fazer esse debate para fora do partido, para fazer esse debate dentro do partido. Então, assim, espero que com esses dados novos, os companheiros agora defendam que o Enlace, que o PSOL tenha um setorial LGBT forte, que a gente consiga dar resposta para todos os companheiros e companheiras que estão oprimidos aí pelo mundo e que não estão encontrando resposta em lugar nenhum. Obrigada. Eu queria agradecer a mesa pelo debate, também a participação dos companheiros com as intervenções.